Oi, oi! Fim de semana aí e tudo que a gente quer é dias ensolarados, como esse aqui, olha, registrado pelo Cleito. Que dia é esse, gente? Olha esse céu azul, uma baita de uma foto compartilhada lá no Instagram do Centro FAG e uma baita de uma inspiração, né? Inspiração, aliás, foi o que sobrou durante a semana aqui na FAG, a começar pelo cardápio que os acadêmicos de nutrição tiveram que montar. Mas não bastou montar o melhor cardápio, eles foram avaliados pelo sabor. É que a atividade, inspirada num programa de TV, teve direito a jurados e tudo. Os pratos das equipes estão quase prontos por aqui. E ao final, 10 jurados vão avaliar vários quesitos. E nessa onda de aluno dando aula de habilidade, teve muito professor que sentou para aprender. São as metodologias ativas. O professor buscou, no contexto da sua aula, considerando a natureza do seu conteúdo, e propôs uma aula diferente, uma aula dentro das metodologias ativas. Isso era para todos os professores de todos os cursos. Desafiamos todos. A ideia foi colocada em prática durante um desafio, o Master Challenge. Essa foto é legal porque, veja, não é só a sala de aula, o espaço de aprendizagem. Qualquer lugar do campus pode se tornar um espaço de aprendizagem. O AVC, acidente vascular cerebral, é silencioso e exige informação para ser diagnosticado em tempo. E é essa orientação que os alunos da FAG estão levando à comunidade. O Centro FAG instalou 2 ônibus no parque. A estrutura vem acompanhada dos estudantes de medicina do Centro FAG, que prestaram orientações e esclarecimentos aos que passavam pelo local. Lembram das cheerleaders que nós mostramos aqui no Universo FAG? Elas foram campeãs. Quando você pensa na sua casa, imagina a forma como tudo foi feito? Digo, os detalhes, porque tem profissional especializado nisso. O design, ele realmente trabalha com criatividade. A gente tem que ser totalmente antenado, tem que buscar o diferencial de mercado, as novas tecnologias, a gente tem que entender de tudo. E embora o fim de ano já traga o clima de tranquilidade, aqui na FAG os acadêmicos estão a todo vapor, como a gente vai conferir no Campus em Ação. Isso e a programação para a semana que vem você confere a partir de agora no Universo FAG. Você já parou para pensar que tudo na vida é uma questão de ponto de vista? Filosófico, né? O exemplo que a gente escolheu veio do Instagram. É porque, olhando assim, parece uma avenida, né? Toda arborizada, com calçamento. Mas, na verdade, ela parece grande e, na vida real, é pequenininha. Uma escala reduzida. São as maquetes que os alunos de arquitetura produziram e que a professora Sandra compartilhou no Insta. E como ela marcou @CentroFag, apareceu aqui. E essas fotos aqui não foram as únicas que a gente selecionou, não. Mas as outras vamos ver daqui a pouco. Antes disso, seguimos em clima de criatividade, dessa vez aplicada à cozinha. Afinal, pensar num cardápio sem glúten, sem lactose e sem açúcar exige muito conhecimento e jogo de cintura. Nessa semana, o curso de nutrição está participando do projeto integrador. E nessa fase, eles estão realizando o NutriChef, que é uma competição que os alunos dos diferentes períodos precisam cozinhar 3 pratos para agradar 10 jurados. E tem algumas coisas, alguns requisitos que eles vão ter que cumprir. Vamos dar uma olhada no que eles estão preparando? E aí, prof, como que surgiu esse projeto e o que vocês estão preparando hoje? Ele faz parte do projeto integrador, né? Isso mesmo. Então essa é uma das etapas do projeto integrador da nutrição para 2018-2 e a gente programou uma atividade que envolvesse todos os períodos. Todos eles têm o objetivo de preparar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa com alimentos sem glúten, sem lactose e sem açúcar.
Então eles vão ter o desafio de fazer uma sobremesa sem açúcar, por exemplo. Só com açúcar já inerente aos alimentos. E eles têm muitas atividades que são desafios durante tudo isso, né? Por exemplo, o desafio que eles tiveram de ter 1 minuto para escolher 6 temperos para compor toda a condimentação dessas preparações. Eles vão ter um desafio daqui a pouquinho da gente incluir um elemento surpresa. Olha, gente, o NutriChef também tem um apoio e a colaboração dos estudantes que estão no 8º período. O Felipe Stadiniski é um deles e ele está ajudando a organizar, né, Felipe? E aí, conta pra gente, como que os alunos do 8º período estão fazendo aí nesse apoio para os alunos realizarem essas receitas? De início, então, surgiu a ideia, a gente participa ajudando a elaborar o projeto, então a gente participou da elaboração da lista de compras, da dinâmica, dos fatores surpresas que iriam acontecer durante a participação deles. E no desenrolar do NutriChef a gente ajuda na participação, no auxílio e como jurados, né? No final a gente vai poder dar nota e poder participar um pouco mais de perto com o que eles produziram. E olha, eles têm que produzir uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. A gente viu que tem alguns elementos surpresas. Você tinha comentado pra mim que um deles era uma punk, né? Uma planta, e outro era... qual que era? Era o cogumelo. Então eles tiveram, depois de escolherem as especiarias, 40 minutos para começarem a ter as ideias e começar a fazer os preparos, e daí a gente introduziu a punk. Então a gente tem a Ora Pronobis e a Taioba. Essas duas são obrigatórias o uso. Então eles receberam e tem que estar ou na entrada, ou na sobremesa, ou no prato principal, tem que estar a punk, que é o nosso elemento surpresa. Acompanhando o NutriChef, quem está patrocinando esse evento também é a Dona Laura, né, Laura? Isso. E você tem tapioca, é isso? Você tem uma fábrica de tapioca. Explica um pouco mais pra gente como que você está participando desse projeto junto. Então, eu tenho a fábrica da massa, né, da tapioca da Laura, onde já tem vários lugares aí na cidade. Aí estou sendo uma das patrocinadoras, né, com a massa, para eles descobrir alguma receita sem glúten, sem lactose. Explica um pouco pra gente o que você vai fazer com a batata doce aí. Para nossa entrada, a gente vai fazer uma batata doce chips para deixar crocância na nossa salada. A gente vai fazer uma salada para deixar a cor e a crocância nela. É isso que a gente vai fazer. E nessa salada vai ser a entrada. O que vocês vão fazer de prato principal também? A gente vai fazer um peixe assado com pimentão e batata. Tá difícil esse desafio de poder cozinhar sem leite, sem... Difícil, são ingredientes, o glúten e a lactose muito presentes e é muito difícil fazer sem eles. Mas é uma experiência muito boa a gente aprender a conseguir fazer. Natália, o que você vai fazer com esse abacaxi? Bom, a ideia é fazer um mousse de frutas cítricas, que na nossa bancada a gente pegou bastante frutas cítricas. E para isso a gente está fazendo a biomassa da banana verde, usando a banana verde como biomassa para ser a base, farofa de castanha e coco. E é isso aí, vamos ver o que vai dar. Tá. E olha, tá sendo um desafio fazer as receitas sem açúcar e sem glúten, sem lactose. É sempre muito difícil lidar com intolerâncias, né? E ainda mais sem glúten e sem lactose junto é ainda mais difícil. Mas a gente vai se virando e com carinho e dedicação vai dar tudo certo. Os pratos das equipes estão quase prontos por aqui. E ao final, 10 jurados vão avaliar vários quesitos. Entre eles, para os pratos, tem apresentação, conhecimento técnico e científico, criatividade, higiene, organização, sabor, técnica e textura. São 8 quesitos que as equipes vão passar por uma avaliação. Vamos ver quem vai se dar melhor nessa competição. A gente está fazendo um dadinho de tapioca vegano, então a gente fez leite de coco e vai ser a nossa entrada com punks.
Como que faz esse dadinho de tapioca? É bem complicado de fazer ou é simples? Não, você mistura a farinha de tapioca com amêndoas e para cada 500 gramas de tapioca você coloca 1 litro de leite de coco, que a gente fez também. Então, daí você coloca na panela até dar o ponto e usa a especiaria a seu gosto. Eu estou preparando uma entrada, digamos assim, com alho poró, tomate e quiabo, né? Mas nada de... é só salteado mesmo, né? Uhum. Alho poró, tomate e quiabo. E essa é uma entrada que é saudável também. Sim, não tem muita adição de sal, essas coisas. Não tem nada, né, que pode fazer mal, na verdade. O resultado dessa competição acirrada, como podemos imaginar, vai ser divulgado na semana que vem aqui no Universo FAG. E o NutriChef é um excelente exemplo de proposta que está cada vez mais presente na FAG, as metodologias ativas. E para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o professor Afonso e o César Rabel. Sejam bem-vindos. Para a gente explicar que as metodologias ativas não são apenas uma realidade, elas viraram um desafio aqui na FAG com o nome e tudo, Master Challenge. Qual é o propósito desse desafio, Afonso? Então, Amabile, durante a semana do Encontro Científico, a gente aproveitou para reunir os professores e conversar sobre essa metodologia, que é nova no contexto educacional das instituições. Na FAG já tem uma história. Alguns professores, né, como o professor César, que está aqui hoje, já é um adepto dessa metodologia há bastante tempo, mas a gente precisava que todos os professores tivessem conhecimento disso. Então fizemos algumas oficinas, apresentamos algumas propostas, refletimos sobre a importância das metodologias e os objetivos que elas alcançam e lançamos um desafio, que é o Challenge Day, né? Aí no dia 7 o professor buscou, no contexto da sua aula, considerando a natureza do seu conteúdo, e propôs uma aula diferente, uma aula dentro das metodologias ativas. E isso era para todos os professores de todos os cursos? Desafiamos todos. Pelo menos muito mais que 50% dos professores, até porque nem todos dão aula no mesmo dia, né? Mas naquele dia que foi combinado e que foram desafiados, quase 100% dos professores parou um pouco o andamento das suas aulas e propôs uma atividade diferente. E tinha regra, tinha que registrar, tirar foto, fazer vídeo, para que os outros professores conseguissem conhecer também as metodologias que eles criaram na aula, né? Foi bem isso, recebemos muitas fotos, vídeos, depoimentos de professores, de alunos, né? Os alunos gostaram, aprovaram muito a metodologia daquele dia, né? E a gente entende que não era só um evento, mas sim o pontapé inicial para uma nova forma de olhar para o momento sala de aula. O dia a dia da sala de aula precisa mudar. E o César é mestre nisso, né? Não contente em desenvolver uma metodologia ativa, ele fez 4. Exato. Isso mesmo, César? Olha, Mabel, eu acho que para nós contextualizarmos isso para o pessoal que está em casa, eu trouxe aqui uma caixa de presente e foi até engraçado que quando eu cheguei aqui nos estúdios, todo mundo ficou curioso. O que é isso que tem aí dentro? Eu particularmente. Então, é exatamente o que acontece na sala de aula. Então, quando o professor chega com uma estratégia diferente, para conseguir prender a atenção do aluno e mais do que isso, para que ele participe de maneira efetiva da atividade. Então isso com certeza traz o aluno para a sala de aula com uma postura totalmente diferente. O que tem nessa caixa? Nós saberemos ao final, o professor Afonso vai abrir. Então não saia daí, não saia daí, fique ligado, no final vocês vão saber o que tem nessa caixa aí. Então como que funciona? Nessas metodologias ativas, o principal intuito é que o aluno entenda a empregabilidade do que ele está aprendendo lá no mercado de trabalho. Então não basta o aluno entender e tirar uma nota boa no final do bimestre, como ele usa isso na profissão dele. E uma coisa que é interessante é que nós somos eternos alunos, né? Aliás, somos eternos estudantes. Nós temos que nos colocar no papel deles, né? O que eu posso fazer para que ele de fato se interesse, para que de fato ele queira aprender. E aí quando você chega com essas surpresas, né, isso se torna muito mais agradável para o aluno, se torna mais agradável para o professor.
o professor sente quando ele sai de uma aula que não foi legal. Então, quando ele consegue fazer uma atividade bacana, isso não tem preço. É emocionante, eu confesso que é emocionante. Então, vale muito a pena. Eu imagino. E a gente tem, inclusive, os registros. Aqui a gente escolheu alguns, porque foram vários. Tivemos que selecionar, foi sofrido. Para a gente mostrar mais ou menos o que aconteceu, então, na sala de aula. Vou pedir para vocês irem comentando, me ajudando aqui a explicar. Isso, aí são fotos, né, que os professores mandaram. Aqui estão os alunos, se não me engano, de educação física, numa aula de laboratório, de fisiologia, onde eles puderam vivenciar por meio de uma proposta ali desafiadora do professor, né, colocar em prática alguns conceitos. E aí eles enviam para a gente os registros aqui, outras aulas, onde um contexto teórico, né, de uma questão cultural foi colocado em prática ali. Uma fogueira. Parece uma fogueira ali no meio da sala, simbólica, né? Aqui é uma aluna medindo a pressão, né? Que é exatamente uma simulação ou até uma prática real dentro da aula, né? Aqui tem essa foto, é legal porque, veja, não é só a sala de aula, o espaço de aprendizagem. Qualquer lugar do campus pode se tornar um espaço de aprendizagem e nessa foto, nesse exemplo, fica claro que o lounge de descanso, de estar, se transformou num espaço de aula. Essa é uma aula teórica do curso de arquitetura da professora Cirlei. Então, olha só, o aluno sai e tem uma experiência totalmente diferente, acaba se interessando, então é bem interessante. Está sentado no chão, né? Sim, né? Exato. Eles estão fazendo croquis, observações do espaço. Então está aliando a teoria, é uma aula extremamente teórica, e eles estão fazendo croquis, entendendo o espaço construído. Essa foi a ideia da professora Cirlei, que ficou bem interessante. E é muito mais fácil você imaginar uma perspectiva para ela, né? Certamente. Aqui Aí fica representado um dos desafios das metodologias ativas, que é o trabalho coletivo, que é discutir e atuar em atividades dentro de um grupo, não mais tão individualizado na sala de aula. Então dá para ver aqui que o professor colocou os alunos num formato na sala, onde eles interagem entre eles, formando grupos, e esse é um pontapé extremamente importante para que você consiga evoluir dentro dessa metodologia. E desconstruindo o formato de nuca com nuca, né, que a gente fala tanto. Aqui é outro exemplo, né? Eu lembro que quando você voltou da Finlândia, Alfonso, você trouxe vários exemplos de salas de aula com formato diferente, com puff e tudo mais. Não precisa nem de puff, né? Olha só, dá para sentar no chão e colocar a criatividade para... E, Amábel, a gente consegue perceber a cara dos alunos. Isso que eu ia comentar. Né, essa foto de estudo, olha só. Ela fala por si só, quer dizer, quando você vê essa foto, você não imagina um aluno sentado na carteira assistindo uma aula, né? Você vê que ele está se divertindo, inclusive, com isso, né? Sim. O aluno está descalço, inclusive, ali, de uma forma muito à vontade, participando de uma discussão que é teórica, que tem conteúdo. E que é a sensação de pertencimento, né? Se sente tão à vontade que, exatamente, que pode até tirar. Eu também lembro de uma foto muito parecida que você fez lá na Finlândia, em que vocês se tornaram professores. E isso é muito legal, né? Essa oportunidade de o aluno pesquisar e trazer o conhecimento para os outros. E aqui eles discutem e tomam algumas decisões e depois democratizam as discussões do grupo, né? Que é um momento de aprendizagem extremamente alto, né, numa aula dessa. Essa imagem aí é a mesma atividade, inclusive. Os alunos na disciplina de desenho arquitetônico, eles deviam a missão era elaborar um projeto em grupo num determinado tempo. Se nós passarmos até a foto seguinte, vai dar para explicar melhor. E eu dividi o grupo em dois grupos, né? A sala dos arquitetos, está com o capacete branco lá, e o grupo dos soldados. Eu tenho um capacete de soldado em casa e eu levei só para fazer uma interação. E aí, quando eles terminavam a atividade, havia troca. Então, geralmente eles falam, professor, você é muito exigente na correção. Então, os grupos, eles estavam se corrigindo os trabalhos. Então, aí, de fato, houve uma correção minuciosa para poder levar o prêmio no final. E então, aí eles entendem o porquê da sua exigência exato, também, né? Exatamente. Essa é uma questão bem interessante. Também no curso de arquitetura, esse é o laboratório de modelos reduzidos. Então, em tempos reduzidos, eles tinham que fazer atividade, elaborar maquetes. E a gente trabalha a parte lúdica também. Isso eu achei muito interessante, a proposta de fazer com que os alunos consigam imaginar como é
né, uma atividade física para adaptada, as pessoas. Né? Adaptada, Essa exatamente. é a professora Dirleia Sbardelotto, ela é professora de esporte adaptado e de educação física especial e também educação para alunos com necessidades especiais. Então ela coloca os alunos numa situação real na qual vivem as pessoas que têm essa necessidade, né, de terem algumas atividades e até o dia a dia adaptado, que faz com que o aluno, mais do que aprenda a atividade, o conceito dela, que ele entenda o sentimento, talvez, de quem está justamente participando. Aí um jogo de tênis sobre cadeiras, né, que dá um significado, que é aquilo que a gente vinha falando para o aluno, extremamente mais relevante até do que discutir isso apenas numa aula teórica. É gratificante, né? Humaniza o aprendizado, né? Mas são 200 registros que a gente recebeu, então alguns aqui, claro, que a gente mostrou para exemplificar, mas nós estamos criando um espaço, já tem na página do Centro Universitário FAG, um linkzinho para que todo mundo que mandou as fotos possa visualizar, os alunos possam compartilhar, e nós também vamos criar uma apresentação física das fotos, tão grande que foi o sucesso dessa atividade. E que siga inspirando, né, outros professores e outras atividades, porque eu queria perguntar para vocês assim, qual que é a vantagem disso, de você colocar o aluno no papel de professor? Eu acho que é importante, acho que de várias maneiras, né, até nessa questão de entender, por exemplo, o grau de exigência que o professor tem com os alunos, mas não só isso, né, talvez até a própria responsabilidade que tem alguém que carrega esse papel de ensinar. Então, Amábile, o conceito de ensinar tem mudado, né? Tem mudado porque ele não está relacionado com atividades só que o professor propõe, mas sim para quem propõe e como propõe, né? Então, hoje, ficou muito evidente que se as propostas de ensino-aprendizagem não mudarem, a possibilidade de que o aluno aprenda por meio desta possibilidade é menor. Por exemplo, numa situação de aprendizagem dessas que a gente acabou de ver, a possibilidade do aluno aprender e entender conceitos e conteúdos, ela é muito maior do que a possibilidade teórica, por exemplo, de uma palestra. Então, o que precisa ser feito é exatamente criar novas situações de aprendizagem que sejam contextualizadas para que o aluno aprenda. O professor César, ele é um professor aqui na instituição que faz isso há muito tempo, apesar de que agora nós colocamos isso de forma mais efetiva para os professores, buscamos fora recursos, saímos para estudar e estamos proporcionando para os professores uma capacitação nisso. O professor César, que está aqui comigo hoje, ele já faz isso desde 2013, quando ele começou a sair do modelo tradicional das aulas. Eu lembro que a gente encontrava aulas do professor no YouTube, né? E ainda que era uma novidade, né, professor? Exatamente. Ainda encontra, inclusive a gente separou um trechinho para mostrar aqui. Vamos assistir? Fazer agora a gente Estamos aqui com mais uma aula. Hoje é escada, uma turminha bacana. Chega comigo, chega junto. Então, gente, hoje aqui, essa aula nós estamos contando com a turma 1, 2015. Galera do YouTube, é o seguinte, gostou da aula? Dá um like, se inscreve no canal, sempre tem umas novidades legais. Hoje é o seguinte, vamos aqui na câmera 1, é uma sonho. Eu sonho sendo realizado, câmera 1, câmera 2. Tem câmera 3 aqui também, deve ter uma câmera 4 escondida. Seguinte, galera, hoje é aula sobre escadas. Nas escadas, nós vamos dividir aqui em 3 momentos. Primeiro é cálculo, e aí segue a aula, né, com os conceitos, né, sobre representação de projetos. Então você tirou a ideia de gravar a tua aula, professor? Muito simples. Os alunos que costumavam faltar à aula, depois vinham pedir as explicações e aí tinha que ficar repetindo tudo novamente. E eu vou gravar e vou colocar no YouTube para ver o que acontece. E virou um sucesso, porque daí todos começaram a assistir. Então, eu ouvi alunos falando, professor, estou sonhando com você, porque a todo momento estou assistindo seus vídeos. Hoje o canal, ele é relativamente pequeno, né, comparando com o Whindersson Nunes, né? Estamos apenas com 4 mil inscritos, mas uma das coisas que mais me surpreendeu é que o canal já está com quase 200 mil visualizações. Eu recebi uma mensagem de um aluno da Angola, que faz arquitetura lá. É emocionante. O nome dele é João. E ele disse que aprendeu a fazer telhado comigo. Caraca! Foi, assim, uma mensagem que eu recebi e eu reli ela, eu acho que umas 15 vezes. E foi, assim, um impacto, né? Porque você começa a transmitir o teu conhecimento muito além da sala de aula. E as videoaulas, elas com certeza ajudam e muito. E
Claro que esse foi um dos primeiros instrumentos e agora nós vamos aprimorando, né? Essa questão da gamificação, que é muito importante, trazer os jogos para dentro da sala de aula, isso é bem interessante. A gente viu, né, Amábile, que a aula hoje melhorou bastante, até a qualidade, né? E o cabelo também melhorou bastante, né? Eu não ia comentar, eu né? vou Mas pedir a para o pessoal de Afonso casa, cadê em que câmera que eu tô aqui? Ó? Vou pedir para o pessoal de casa se inscrever no canal, né? Só digita lá César Rabel, dá o joinha, isso é muito importante, né? Curta o canal. Mas para quem for assistir as aulas anteriores, eu recomendo que não assista à noite, porque senão é capaz de vocês não conseguirem dormir. É um período que eu tinha apenas 68 quilos, então era muito magro. Então há uma mudança. Alguns até perguntam, é você mesmo? Sim. Sou eu. Não, e agora a gente tem uma mudança, porque eram 2 câmeras aqui, a gente tem 4 câmeras. Olha só, né? Coisa boa, né? Tá legal. E o presente, que horas vamos Então, o conhecer? presente. Então, agora sim, o pessoal de casa que estava aí curioso, esse presente faz parte das aulas. Eu vou pedir para o professor Afonso, por favor, fazer a gentileza de abrir. Pode abrir com vontade, né? Vontade de verdade, assim, né? Cadê os tambores? Poxa, a gente criou uma expectativa aqui, por favor, produção, coloquem os tambores. Exato, cadê? Vamos ver. Então, estou abrindo como se abre um presente em casa, né? Não é um bingo. É um bingo. Não é um bingo. É um bingo, mas vamos esclarecer então para a galera de casa. Eu duvido muito que alguém tenha acertado que era um bingo, né? Como que funciona? Eu dei um bingo para os alunos? Não. O bingo foi utilizado em uma disciplina de geoprocessamento que envolve planejamento urbano. Então, o que era feito? Cada aluno recebia 4 números e eu fazia sorteio. O que acontece? Os alunos tinham projetos relacionados ao planejamento urbano. E aí eu estava sorteando quem seria o secretário de planejamento, que iria aprovar o projeto, e quem seria o arquiteto que iria apresentar. Isso em duplas. Aí no final, um corrigia o projeto do outro, dava uma nota, e aí trocava. O meu papel era de ser o juiz, promotoria, né? Então, se houvesse, né, se o secretário de planejamento começasse a dar uma nota muito alta para o arquiteto, opa, tem coisa aí. Então foi uma atividade bem interessante, foi bem bacana, né? Porque no meio da aula, aquele bingo correndo ali foi bem legal. Eu imagino a reação deles, né? De repente, não, no foi meio bem da aula... Então vamos lá, galera. Bingo. Sábado de manhã, interessante isso, né? Sábado de manhã o sujeito às vezes vem com sono, vem de longe, de outra cidade. E aí o professor chega numa aula de geoprocessamento com a ideia de propor um bingo, né? Então foi bem bacana, foi bem legal. Gente, vendo isso, dá até vontade de fazer arquitetura, tá? Vamos lá, tem as cartelinhas aqui, ó. Quem quiser, depois no final nós podemos jogar. Revelado o mistério do presente. Exato. Muito legal mesmo. Um baita de um exemplo de metodologia ativa que a gente pode usar em sala de aula para qualquer curso, na verdade, muito bacana. né? E tem outras, até para o pessoal de casa, família reunida no sábado à noite. Se vocês procurarem por um aplicativo chamado Kahoot, ele pode ser usado na sala de aula ou fora dela também. São questões, o aluno vai respondendo essas questões e a cada questão tem um top 5. Então ele pode responder pelo celular. Quem responde mais rápido faz mais pontos. E é muito engraçado porque fica todo mundo naquela loucura de responder mais rápido e não estudam só para o dia da prova. Porque eu aviso, olha, na aula que vem tem Kahoot do conteúdo de hoje. Eles vêm com o caderno na mão, lendo, pô, eu tenho que ganhar o Kahoot hoje. É muito bacana. Aí tem opções, Kahoot de filmes, Kahoot de culinária, e aí eu faço os meus Kahoots, que são esses jogos online, com conteúdo da disciplina. Dá pra personalizar, então? Dá, sim, é muito legal, muito bacana. Puxa. E aí você coloca um tempo por cada questão, né? Você pode colocar até 2 minutos. Eu coloco 20 segundos, que é para dar aquela loucura. Exatamente. Pegando fogo. Exato, exatamente. Muito legal. Legal. Mesmo. E cria no aluno uma expectativa boa. Sim. Né? Muitas vezes o aluno chega para assistir uma aula ou vem até... É o caso do Centro Universitário FAG, que quase 50% dos seus alunos vêm de fora. Temos aí mais de 100 municípios, né, no entorno que mandam alunos para cá. Então, depois de uma viagem de ônibus, né, às vezes o aluno chega e pensa, nossa, agora 4 aulas pesadas, né? Então, a expectativa dele, a partir dessas propostas de aprendizagem, são muito mais leves. Né? São uma expectativa positiva de que ele vai gostar de interagir com aquele conteúdo, porque mais importante que as possibilidades aqui, que o professor César apresentou algumas, né, é justamente o conteúdo nisso tudo. Né? É a possibilidade de discutir, seja com esse instrumento ou com alguns de mídia digital, justamente discutir o conteúdo, que é o objeto daquela aula. Né? Então, quando o professor consegue fazer isso, né, trazer essa motivação, colocar dentro de uma sala de aula propostas motivadoras e que criam essa curiosidade do aluno de fazer,
eu acredito que a gente está se aproximando muito de uma educação de ponta, de alto nível, de excelência, que é o que a gente busca todo dia, né? E desperta realmente a vontade e a alegria de aprender, né? Porque aprender de um jeito gostoso, de um jeito que envolve felicidade, são momentos que marcam, né? Provavelmente que eles aprenderam nessa aula, eles não vão mais esquecer. Com certeza não. Não esquece. E eu acho que é isso que vale, né? Eu acho que vale tanto pela questão da metodologia ativa e como pessoa mesmo, né? Tipo, você vê o entusiasmo dos alunos. E além de motivar o aluno, o professor sai muito mais feliz da sala de aula, muito mais motivado a fazer diferente, a fazer a diferença na vida do aluno, que serão os nossos futuros profissionais. Que é importante que realmente eles tenham essa mentalidade de aprendi e aprendi como aplicar. Esse é o principal objetivo. É verdade. Parabéns para vocês, parabéns para o Afonso, que voltou da Finlândia inspirado e inspirou os professores com esse desafio. Parabéns para o César por estar fazendo já há tanto tempo e por estar inspirando agora outros professores a fazerem também. E agora eu quero que vocês voltem sempre que tiverem um desafio desses ou tiverem ideias diferentes para a gente trazer e mostrar e inspirar mais gente também. Será um prazer. Muito bem. Obrigado, Amable. Parabéns. Professor César, que é um modelo nosso aqui de iniciativa, de correr atrás, e que hoje tem todo o respeito aí, homenageado pelos seus alunos, justamente por terem entendido a função de professor na maior seriedade que ela precisa, buscando sempre, estudando todo dia. Professor, parabéns, obrigado. Muito obrigado, professor. Eu fico lisonjeado com as palavras e deixou a minha quinta-feira muito mais feliz, muito mais alegre. E que sigam fazendo a diferença. Com certeza. E no próximo bloco você confere o ônibus da cidadania em Toledo e ainda a vitória das cheerleaders da FAG. É já já. Levar informação sobre saúde e cidadania para os moradores de Toledo. Esse foi o objetivo de um evento realizado no Lago Municipal da cidade. O Centro FAG montou uma grande estrutura para dar apoio ao projeto, realizado por um grupo de voluntários. E entre os assuntos abordados, um dos destaques foi para o AVC, doença silenciosa que exige atenção. Quem passou pelo local teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a FAG durante o evento do projeto AVC A Vida Continua. O Centro FAG instalou 2 ônibus no parque, o da saúde e o da cidadania. O veículo da saúde é equipado com recepção, sala de espera e uma sala para realização de exames. A estrutura vem acompanhada dos estudantes de medicina do Centro FAG, que prestaram orientações e esclarecimentos aos que passavam pelo local. A proximidade, né, do conhecimento com a população é o que vai fazer a diferença. Quer dizer, levar informação de qualidade, levar essa ideia de que as pessoas precisam discutir o assunto de uma doença tão importante, vai fazer com que as pessoas procurem mais ainda informação, entendam que tem como prevenir, que tem como tratar, que tem como reabilitar os pacientes, e isso deve fazer toda a diferença, eu acredito, aí na saúde pública da nossa região. O vendedor José Carlos foi um dos primeiros a parar no local e pedir para ver como andava a sua saúde. Prevenção do AVC. Eu tenho problemas na minha família com isso. Manter os exames em dia? Tem que. O Centro FAG também instalou no Lago Municipal de Toledo o ônibus da cidadania, equipado com sala de orientações e de reuniões. No evento, o veículo foi utilizado pelos acadêmicos do curso de Direito da FAG Toledo, que prestaram orientações e esclarecimentos aos visitantes sobre os direitos dos pacientes vítimas de AVC e seus familiares. A gente divulga o nosso projeto de extensão que diz respeito à assistência farmacêutica para quem precisa de medicamentos e não tem tido condições de adquirir. E se nós percebermos que existe a necessidade de uma orientação
mais prolongada, mais contínua, ou de uma ação mesmo no Poder Judiciário, a gente encaminha para o Núcleo de Prática Jurídica. Uma das integrantes do projeto AVC, A Vida Continua, é a Geni Teobaldi, que comemorou a presença da FAG Toledo e do Centro FAG apoiando o evento. Foi maravilhoso essa ideia da FAG estar conosco, né? Vindo aqui, trazendo toda essa estrutura maravilhosa para a população estar podendo se beneficiar nesse momento. Muito bacana esse envolvimento dos acadêmicos com a comunidade, principalmente por compartilharem o que de mais precioso há, a informação. E enquanto isso, tem gente que compartilha a alegria. Um exemplo é o time de cheerleaders Snake Cats. Lembra que a gente já conversou sobre isso aqui no Universo FAG? Pois bem, hoje eu recebo novamente a Letícia e o Guilherme por um ótimo motivo. Eles trouxeram para casa, como a gente pode ver, o troféu de primeiro lugar no Joia. Primeiramente, parabéns para vocês. Obrigada. Obrigado. E eu quero saber, conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi muito difícil porque todas as equipes eram boas. E na hora de receber o resultado, a gente estava muito nervoso, a gente rezou, a gente estava esperando e quando falaram que a gente ganhou o primeiro lugar foi uma emoção muito grande, todo mundo chorou, foi muito emocionante mesmo. Até porque vocês já têm um histórico ali de competição com Sim. o time que ficou em segundo lugar, né? Sim. Sim, a gente sempre bate na trave, sempre é tipo assim, por 0,05, 0,3, é sempre por muito pouco. Letícia já tinha comentado que nas semanas antes do Joia vocês estavam treinando muito mais, tinham intensificado os treinos. Como é que foi ali os últimos dias antes da competição? Foi bem cansativo, bem puxado. A gente até, o último dia a gente não fez treino porque estava todo mundo muito cansado, sabe? E antes da apresentação a gente só passou rapidinho, só fazendo contagem para conseguir, né? Daí a gente apresentou. Mas foi bem cansativo os treinos passados. E eu lembro que a expectativa era de que vocês ficassem mais calmos por estarem na cidade de vocês, mais Sim. descansados. Sim. Isso aconteceu mesmo ou não teve jeito? Bateu o nervosismo? Não tem jeito. Dia de competição é sempre a mesma coisa. Na hora, minutos antes de você entrar no tatame ali para competir, o coração fica saindo pela boca. E como é que faz para driblar daí o nervosismo e concentrar, focar mesmo? Na hora que começa a contagem, começa a rotina, você só vai. Você só vai, entendeu? Nem pensa em nada, só faz o que você tem que fazer. E a gente tem um vídeo da apresentação de vocês, vamos assistir e explicar para quem está em casa a coreografia, se chama Rotina. Esse é o quadro inicial, que a gente faz rolinho e estrelinha. E flip. Esse é o quadro de quantidade, que mostra quantos stands tem no total. E é o quadro mais simples também. Mais simples. Simples para vocês, né? Eu acho essa quedinha impressionante. Agora é os baskets. A flyer voa lá em cima. Caraca! Agora é os jumps, que são os pulos. E é muito sincronizado, né? Agora é o quadro de dificuldade, que é o mais difícil. Porque são vários movimentos em cima isso, vários movimentos juntos. Desce, já sobe de novo. Entendi. Agora é o running, que a gente corre pra fazer a estrelinha. Isso é muito organizado. Agora é a pirâmide. É tão corrido na hora que você pode ver que a gente perdeu um pouquinho a contagem aí, ó. Foi um de cada vez. Mas é porque na hora é muito corrido.
Mas isso com certeza só vocês sabem. Aquele tipo de detalhe dá que pra só quem perceber. participou. Olha! Agora é a dança, que é a parte final. É muito rápido. E essa música também acelera um pouco a gente. Vocês são ótimos. Sensacional. Sensacional. E durante a apresentação dá pra ter ideia de... Vocês sabem que vocês estão indo muito bem? Não. Não, porque, tipo assim, a gente só consegue ver o nosso instante, né? O que a gente tá fazendo ali é o nosso, o que no caso eu sou base, no que eu tô erguendo. Se eu parar para olhar os outros, eu perco tudo. Então eu concentro no meu e faço. No final eu pergunto, e aí galera, deu tudo certo? Alguém caiu? Porque eu não consigo ver. Eu também não dá nem pra saber se alguém caiu, Sim. né? E às vezes você perde a contagem, sim, ou só de você contar, porque a contagem é tipo 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, é bem rápida. Então, às vezes, só de a pessoa contar um pouquinho mais lento, assim, já vai dando diferença. Já vai dando diferença. Então, você tem que... Por isso que a gente tem muito treino de marcar a rotina com a contagem e tudo, para não acontecer isso. E como é que o treinador de vocês do Rio de Janeiro recebeu a notícia? Nosso coach, nossa, ele ficou muito contente, mas muito contente mesmo. Deve muito ser feliz. Um orgulho, né? Ver Sim, o resultado. Nossa. E ele volta para cá quando? No início do ano agora, a gente tem algumas pessoas que estão se formando no time, né? Então vão ter que sair. Daí a gente vai ter que pegar pessoas novas, ensinar o básico. Depois que essas pessoas já tiver com o básico, assim, meio bom, aí a gente chama ele para vir passar a nossa nova coreografia, rotina. Que é o camp que eu falei outra vez, Sim. que ele vem pra cá, fica uns dias, 4 dias, e passa pra gente. Daí fica treinando 4 horas por dia durante 4 ou 5 dias. É bem cansativo, mas aí ele passa, tipo, tudo que a gente tem que fazer. Daí depois a gente vai sincronizando e aperfeiçoando o movimento, tudo. A gente nunca consegue fazer, vamos supor, ele veio aqui, ficou uma semana e a gente já tá conseguindo fazer o movimento. Não. Isso é impossível. A gente sabe como que tem que ser feito, mas a gente não consegue fazer ainda. A gente vai treinando até conseguir. E os novos integrantes já entram com uma responsabilidade agora, né? E vocês com uma baita de uma alegria, né? Um troféu maravilhoso. Mas é tranquilo, quando... muitas pessoas entram, igual temos uma flyer ali que entrou, que no começo ela queria até sair, falando, nossa, eu não vou ser capaz, entendeu? Com medo de não conseguir. E hoje ela é a melhor flyer que a gente tem, entendeu? Ninguém que está no time já fazia tier antes, todo mundo aprendeu ali. É uma coisa que a gente consegue ensinar. Que não precisa ter algo de especial assim para entrar no Team Leaders. Então qualquer calouro que quiser pode falar com a gente que a gente vai ensinar eles. Fica o convite, então, para os calouros que estiverem assistindo essa entrevista, que se encorajem e façam parte dessa equipe vitoriosa, né? E as próximas competições? Então, só ano que vem? Sim, só ano que vem. Engenharia das daí. Então tá, seguiremos acompanhando. Parabéns para vocês e que venham muitas outras vitórias. Obrigada. Obrigado. E daqui a pouco você confere o quadro Conversa sobre Educação e também o que foi notícia durante a semana aqui na FAG. Fique com a gente. Se você associa a profissão de designer de interiores apenas à decoração de ambientes, preciso informar que você está errado. A coordenadora do curso explicou os detalhes da carreira para o professor Afonso no quadro Conversa sobre Educação. Olá, esse é o Conversa sobre Educação.
Hoje a gente vai conversar com ela, que é a coordenadora do curso de Design de Interiores, professora universitária, professora Marielle Gurgas. Obrigado pela presença, Mari. Obrigada, Afonso. Então, a professora Marielle coordena um dos cursos da nova geração de graduações no nosso país. O curso de Design de Interiores vem conquistando cada vez mais espaço e hoje já encontrou um espaço no mercado, Marielle, para os alunos de design? Já, na verdade o mercado está bem quente, né? O mercado está bem, a demanda do mercado está boa, principalmente para a área de novos produtos, de interiores, projetos de mobiliário, disposição realmente do mobiliário, pensando na ergonomia e por aí vai. Então o mercado está bem interessante. É um profissional que as empresas contratam ou geralmente são as pessoas que contratam para organizar uma casa particular, uma empresa, ou nos dois ramos esse aluno tem a possibilidade de trabalhar? Afonso, nos dois ramos. Uma empresa pode contratar para ele fazer projeto de mobiliário, lojas podem contratar para ele vender o mobiliário, indústrias podem contratar ele para trabalhar com o design de produto à base de mobiliário, luminárias, sofás, produtos realmente para interiores. E ele pode atuar como autônomo, com um projeto de interiores. Ele, além de projetos, ele pode também produzir novos produtos, desenhar novas possibilidades? Ou ele apenas trabalha com essa organização e harmonia da... Não, ele pode fazer sim produtos, novos produtos. Um exemplo é indústrias de sofá. Então ele vai pensar na ergonomia, na resistência do sofá, no material utilizado, no tamanho, no novo design, nos diversos tipos de design de sofá, luminárias, lustres, e por aí vai. Então tudo que entra no interior de uma residência é de competência do design de interiores, até um prato. O curso de Design de Interiores, que a professora Marielle coordena, tem uma particularidade que é muito especial, que é o fato de que os alunos não ficam na sala de aula, eles passam muito tempo em atividades práticas, sejam simuladas em laboratórios, mas também em empresa. Isso tem funcionado, professor? Sim, tem funcionado. O diferencial do curso é que o aluno, quando ele pega tanto na prática, um exemplo bem interessante é o nosso estágio. O nosso estágio ele é aberto ao público e o aluno tem o cliente real. Então, a partir dali, quando ele inicia no estágio, ele tem contato com o cliente e ele faz todo o processo como se ele já estivesse no mercado de trabalho. E outras disciplinas também a gente tenta implementar essa realidade do mercado de trabalho. Então ele já sai com todo um macete de mercado, ele já sai com toda a técnica para sair pronto para o mercado, né? Então ele que tem um contato com o cliente, ele que faz a devolutiva do projeto para o cliente, a gente assessora, orienta e dá o embasamento teórico para ele. Porque às vezes fica a impressão, né, de que o designer ele é um artista, né, que ele está na criação e na produção de uma coisa completamente inspiradora ou artística, mas não, né? Não. Ele também é um cara que tem planejamento, que tem planilhas, que trabalha com orçamento, é isso? Com orçamentos, com quantificação de obras, com resistência dos materiais, com tamanhos, dimensionamentos, ideal de mercado, gestão e por aí vai. Professora Marielle tem no seu colegiado professores que viajam pelo mundo e que estudam bastante, né, e que trazem muitas novidades, né? O que tem de novidade hoje nessa área do design de interiores? O que está na moda, professor? Olha, Afonso, a moda ela é bem transitória, né? Então tem de tudo, de tudo. Na moda de interiores até eu estava parando para pensar, é um mercado muito gostoso de se trabalhar. O diferencial é que você tem que saber ler o cliente, saber entender o que o cliente quer, o quanto o cliente pode gastar para saber aplicar. E uma ideia que nós estamos trabalhando bastante com os nossos alunos é a parte de economia criativa, né? Que é o momento que a gente tem que vender a nossa criação, a nossa criatividade. E com isso engloba todo o estudo de mercado, como está o mercado lá fora. Muitas das vezes, assim, o aluno cria algo e, como você falou de artista, nossa, mas está lindo. Mas está lindo para ele, mas o mercado aceita esse lindo? Ou muitas das vezes ele cria algo que eu, particularmente como professora, não acho legal, não acho bonito, mas é o que o mercado está pedindo. Então a gente está buscando isso, ensinar o aluno o que o mercado quer. A responder, né? O mercado, a demanda do mercado. A gente percebe que esse profissional tem uma preocupação, talvez diferente de outros, como na engenharia, na arquitetura,
que é uma coisa muito relacionada com a sustentabilidade, né, com a preocupação com o meio ambiente, com o bem-estar, com a qualidade de vida. Isso está na graduação ou isso é uma característica dos alunos que fazem o curso? Está na graduação. Está na graduação. A gente preza assim. O design ele é voltado para o usuário. Essa é a diferença do artista e do design. O design ele é voltado para o usuário. Então, o que o usuário precisa? Qual que é o momento que nós estamos hoje? Então, a sustentabilidade, o sustentável, ele é necessário hoje. O nosso usuário, o nosso ser precisa de sustentabilidade, assim como a ergonomia, como a captação de água, a reutilização de alguns materiais. Então, isso engloba na graduação. A gente tem que acompanhar esse usuário, a gente tem que acompanhar o que as tendências estão pedindo. E com isso a gente vai implementando na graduação. Esse aluno, esse profissional que decide fazer um curso de design de interiores, e talvez tenha algumas pessoas assistindo o nosso bate-papo aqui pensando, será que eu tenho perfil ou não? Qual a característica de quem pode ser um bom designer? O difícil de ser o designer é você criar, ter criatividade. Quando a gente entra num curso de direito, num curso de psicologia, que a gente entra num curso de medicina, a gente sabe o que a gente tem que fazer, abaixar a cabeça e estudar. O design, ele realmente trabalha com criatividade, a gente tem que ser totalmente antenado, tem que buscar o diferencial de mercado, as novas tecnologias, a gente tem que entender de tudo. Definitivamente de tudo, de cultura, tecnologia, cores, digamos, medicina, vai fazer um consultório médico, a gente tem que entender de medicina. Então, esse é o diferencial do design, tem que ser inteiramente antenado e criativo. Muito bem, então tá aí mais uma possibilidade aí de curso fantástico que envolve as questões científicas, tecnológicas e principalmente artísticas de criação. Quero agradecer a professora Marielle Gurgas por ter participado do nosso programa. Obrigado, professora Marielle. Obrigada. E esse foi mais um Conversa sobre Educação. A gente se vê. Fim de ano lembra tranquilidade, né? Não aqui na FAG. Por aqui os acadêmicos estão com tudo, em ritmo de apresentação de trabalho e participação em eventos, como a gente confere agora no Campus em Ação. O Clube da Leitura do curso de Letras, Língua Portuguesa e Libras da FAG Toledo acaba de encerrar as atividades de 2018 com um evento especial. Uma gincana envolvendo acadêmicos de todos os períodos. Na disputa, os estudantes recebiam questões relacionadas ao livro Antes que Seque, da autora Marta Barcelos. O título foi trabalhado nos encontros do clube nos últimos meses. A etapa final do Clube da Leitura, e para dinamizar, para animar, para deixar as meninas empolgadas, nós demos a forma de uma gincana. Então elaboramos respostas sobre todos os livros lidos e colocamos uma pitada de competitividade aí para deixar o grupo bem animado. As equipes se esforçaram para trazer as respostas que foram aferidas e registradas pelas professoras do curso. É um livro de contos e ele retrata do período da vida da mulher, desde a sua adolescência, do período fértil, né, da mulher, de todas as possibilidades e acontecimentos que podem ocorrer na vida da mulher nesse período. Sobre o livro, eu posso dizer assim que ele é bem marcante. Você não consegue ler ele inteiro sem modificar algum tipo de sentimento. Teve contos que eu tive que dar uma pausa na leitura de 2 dias para recompor o sentimento e voltar a ler. Os grupos que venceram a gincana foram presenteados com obras clássicas da literatura brasileira. Devido ao sucesso da primeira etapa, a previsão é de que o Clube da Leitura tenha novos encontros no primeiro semestre de 2019. Ano que vem tem mais, a gente vai preparar umas coisas bem bacanas para esse pessoal ano que vem. Muitas vezes as nossas dores emocionais nós não temos noção de onde ela vem. O evento mais tradicional do curso de Gestão de Recursos Humanos da FAG Toledo reuniu especialistas da área de Psicologia, Saúde Mental e Gestão no auditório da instituição na última semana. Neste ano, o foco das discussões foi a saúde emocional nas estratégias das organizações. Um dos convidados para debater foi o médico psiquiatra Sandro Cano, que
que abordou questões importantes sobre como a empresa pode contribuir para que o profissional mantenha a saúde mental em dia. O evento foi organizado pelos acadêmicos do 4º período do curso de Gestão de Recursos Humanos. Para eles, uma oportunidade para que os estudantes se aprofundem em temas trabalhados na teoria na sala de aula. A ideia é sair um pouco dos livros e teorias e partir para uma discussão prática e real sobre o mercado. O curso de Direito do Centro FAG promoveu uma audiência simulada. Acadêmicos do 6º período matutino e noturno trouxeram para o tribunal casos que envolviam assuntos de família. Para mediar a audiência, foram convidadas a juíza da Vara da Família, Sandra Bittencourt, e a promotora, Simone Lorenz. A audiência simulada faz parte da disciplina de Direito da Família. O objetivo desse simulado é trazer total realidade aos acadêmicos. O caso tratava de uma disputa sobre a guarda dos filhos. Quem interpretou a mãe foi a acadêmica Maiara, que se mostrou gratificada em participar da simulação. Nós recebemos o roteiro, aí a gente juntou o grupo, né, a parte, o advogado, criamos as falas de cada um e a gente se reunia para ensaiar, para poder se preparar e chegar aqui e ganhar, né, que foi o que aconteceu. Clóvis também se sentiu feliz participando da audiência. Ele conta que isso é importante antes de ingressar no mercado de trabalho. Para nós isso é muito gratificante como acadêmico, porque a gente vai sentir ali mais ou menos a tensão do nosso cliente, a tensão de ser advogado, quem foi advogado. Eu como parte ali, né, sentia realmente a tensão de estar na presença da autoridade ali. Então isso aí com certeza vai ser muito importante para a construção da minha profissão, né, como advogado ou seguindo uma carreira aí. Mediando a audiência e ajudando os acadêmicos do trabalho, a promotora definiu as apresentações como uma experiência muito positiva. Uma experiência altamente positiva. Os 2 casos que foram apresentados muito complexos, o que denota que as partes, né, os alunos envolvidos, seja lá como advogados, como parte, trabalharam muito bem, pesquisaram, trouxeram muitos elementos, muitos instrumentos para que a gente pudesse chegar numa solução mais justa, mais equânime no que diz respeito especialmente às crianças, que é isso que preconiza a Vara de Família. Ficou chateado porque não sabia dessas atividades? Então fica ligado, porque agora a Antoniela traz pra gente a programação da semana que vem. Oi, Antoniela! Oi, Amabile, e oi para todos que acompanham o Universo FAG. Eu vou mostrar um pouco dos eventos que vão rolar aqui no campus nessa semana. Na próxima segunda tem início a Mostra de Psicologia do Centro FAG. A semana vai contar com uma ampla programação para finalizar o semestre. Já na segunda, o anfiteatro vai ser o palco para o show de talentos, das 7 às 10h30 da noite. Na terça-feira, haverá o Psicocine, que vai promover a exibição de filmes relacionados às áreas da psicologia e da importância dos cuidados com a saúde mental. Na quinta-feira, o curso vai organizar as Salas das Emoções, que é uma atividade prática com os alunos. E para finalizar, na sexta-feira, os alunos vão participar das Olimpíadas de Análise do Comportamento. Para mais informações, é só entrar em contato com a Coordenação de Psicologia. Na terça-feira, os cursos de comunicação aqui da FAG, que são jornalismo, publicidade e propaganda, design gráfico e fotografia, vão realizar o seminário de práticas, que nesse ano leva o nome de Sarau. A professora Jéssica Moreira foi a responsável pela organização do evento e conta um pouco mais sobre a programação. Eu ministro a disciplina de Gestão Estratégica da Comunicação para o 6º período de jornalismo. E é essa turma que vai organizar o seminário de práticas da comunicação, que é integrado. Então, a proposta desse ano foi democratizar. Todos os alunos de cada turma foram representados em uma assembleia em que o melhor trabalho apresentado pela turma em relação à ideia do seminário foi escolhido. Então, dessa vez, nós teremos o Sarau da Comunicação, misturando poesia,
música, teatro, cinema. Nós queremos mostrar que o que nós fazemos enquanto comunicadores, seja no design, na publicidade, no jornalismo, na fotografia, é também uma expressão artística, ainda que científica. Então, dessa vez, nós teremos também a novidade de poder abrir para o público em geral. Então, nos dias 28, 29 e 30, você que me assiste é convidado a vir até o anfiteatro da FAG às 7h30 da noite para prestigiar o que os nossos alunos fazem em sala de aula. Além do mais, é também beneficente. Para quem quiser trazer 1 quilo de ração, isso será revertido para uma instituição aqui de Cascavel e também de Toledo. Na quinta-feira, dia 29, o Centro FAG realiza a primeira edição do TEDx Woman. O evento faz parte do TED, que é uma organização sem fins lucrativos que se dedica a compartilhar ideias e iniciativas que podem mudar o mundo. 8 mulheres foram convidadas para dar uma palestra de no máximo 18 minutos e compartilhar algumas experiências de vida. Débora Alcântara, Érica Okazaki, Maria Brasil, Silvia Carneiro, Thaís Vilaca, Mariana Vieira, Wanda Riede e Viviane Capelesso. O TEDx Woman acontece no auditório do Bloco 3. As vagas para o evento são limitadas e as inscrições podem ser feitas através da página do Copex. Então esses foram alguns dos eventos que vão acontecer no campus nessa semana. Eu volto na semana que vem trazendo mais informações aqui do Centro FAG. Até lá! E a gente está ligadíssimo no que vocês estão fazendo e publicando. Olha só, sabíamos, por exemplo, que a Dai andou nostálgica nessa semana. Olha a legenda, faz pouco mais de um ano que fizemos esse trabalho e gosto muito dele ainda. Não à toa, né, Dai? Uma foto belíssima. A gente sabia também que o Matheus veio para animar os formandos com uma palestra motivacional chamada A Diferença é Você. E pelo jeito funcionou, porque todos estão super sorridentes. E sabíamos também que o pessoal de agronomia viajou lá para o Rio Grande do Sul para realizar uma atividade em Passo Fundo e Sarandi. Super empenhados eles, hein? Dá uma olhada nesse dia maravilhoso, esse céu azul, todos super concentrados. Parabéns para a turma pelo empenho. Quer aparecer por aqui também? É só marcar @CentroFag nas fotos que postar lá no Instagram. Agora bora aproveitar o fim de semana? Nos encontramos no sábado que vem. Um beijo e até lá!